1000 anos atrás, um grupo de pessoas deixou a Terra e organizou a Liga dos Mundos Livres. Um dos planetas ocupados pelos humanos foi XT-59, coberto por pântanos impenetráveis. Isso não impediu que construíssem uma cidade onde um sistema de controle total mantém a população isolada do mundo exterior, força a vigilância de contatos e impõe regras extremamente rígidas. O sistema até escolhe o cônjuge e o trabalho de cada pessoa. Christie odiava o emprego que recebeu e o marido designado ainda mais, então os abandonou, mas foi imediatamente presa. Christie e outros 8 prisioneiros foram levados para uma instalação especial, onde tiveram que ficar encostados na parede por alguns minutos para serem escaneados. Todos os dados pessoais foram coletados pelo sistema e enviados para os computadores centrais, para que o presidente os analisasse e decidisse quem deveria ser preso e por qual motivo. Enquanto todos eram escaneados, os guardas trouxeram um 10º prisioneiro com um saco na cabeça. O capitão explicou que adoraria matá-los, mas a lei não permitia, então os prisioneiros seriam soltos nos pântanos. Se conseguissem sobreviver e cruzar 300 quilômetros a leste, talvez alcançassem as Ilhas da Felicidade, onde poderiam obter redenção. Porém, Christie nunca ouviu falar de alguém que realmente tivesse chegado às ilhas, pois os pântanos eram repletos de perigo. Os prisioneiros foram levados para fora, e o homem com o saco foi instruído a continuar andando. Suspeitando de algo, ele chutou uma pedra, revelando que a cerca eletrificada ainda estava ativa. Ele achou que estavam tentando matá-lo e disfarçar como um acidente. O capitão então anunciou a sentença de exílio e finalmente retirou o saco da cabeça de Erwin. Antes de partir, os guardas deixaram uma caixa com suprimentos e avisaram que, se alguém ficasse perto da instalação, seria morto. O capitão reativou a cerca antes de sair com os guardas. Maria entrou em pânico e tentou correr para a cerca, mas Christie a impediu. Erwin sugeriu que se apresentassem, e todos descobriram que Just já havia cumprido pena e conhecia bem os pântanos. A conversa foi interrompida por uma criatura assustadora que emergiu do chão, sacudiu seu corpo semelhante a galhos e desapareceu. Erwin explicou que aquilo era um Messalword, capaz de sentir vibrações e usá-las para atacar. Em seguida, ele abriu a caixa e os prisioneiros começaram a se empurrar para pegar os suprimentos primeiro. Erwin pegou apenas uma faca e mandou Christie largar o que tinha, pois não precisaria. De repente, Just fechou a caixa e disse que ninguém ali sobreviveria aos pântanos, então todos deveriam segui-lo. Erwin e Christie recusaram seguir o grupo, pois queriam encontrar as ilhas, nas quais Just não acreditava. Antes de sair, Erwin pediu sua parte dos suprimentos, mas Just se recusou. Erwin agarrou e ameaçou matar Caime, o que faria com que todos fossem mortos pelos guardas, já que atacar uns aos outros era contra as regras. Sem escolha, Just cedeu os alimentos e ferramentas, mas surpreendeu Erwin ao pedir a caixa em troca. Ele até ofereceu toda a sua comida como pagamento. Just aceitou, e seu grupo organizou os suprimentos nas bolsas antes de partir. Christie queria que Maria fosse com eles, mas Erwin recusou, alegando que ela era instável e só os atrasaria. Ele duvidava que Maria sobrevivesse e preferia que fosse problema de Just. Erwin explicou que uma equipe de 2 pessoas era ideal para sobreviver, e Christie percebeu que ele já havia planejado tudo, chamando-o de meio calculista. Ele fez Christie andar à frente, pois ela era mais leve e poderia detectar áreas de pântano profundo sem se atolar. Ele arrastava a caixa com uma corda amarrada ao corpo. Após algumas horas de caminhada, Leila se aproximou, querendo se juntar a eles e prometendo compartilhar seus suprimentos. Erwin estava considerando a ideia quando alguém começou a atirar nele. Erwin e Christie se esconderam atrás de algumas pedras e o tiroteio cessou logo depois. Leila não foi atingida, o que significava que o atirador mirava Erwin. Ele mandou Leila embora, acusando-a de ser a causa do ataque. Furiosa, Leila voltou para seu grupo. Christie e Erwin continuaram a jornada, rastejando pelo chão e usando a caixa como escudo. Christie notou pequenas criaturas em cima da caixa, mas Erwin garantiu que eram inofensivas. Após cruzarem uma crista magnética, onde armas de fogo não funcionavam, Erwin se levantou para observar o outro grupo. Ele confirmou que estavam seguindo seu rastro e notou que um prisioneiro estava faltando. Logo depois, uma luz indicou que o canhão da instalação havia disparado, significando que um homem ficou para trás e foi morto. Christie questionou se as ilhas eram reais, e Erwin argumentou que o fato de quase terem tentado matá-lo na cerca era prova de sua existência.
Se realmente não houvesse chance de sobrevivência, eles não teriam perdido tempo tentando matá-lo. Enquanto isso, na instalação, o capitão conversava com o presidente, que estava furioso porque falharam em matar Erwin. Foi revelado que o atirador era Matias, o prisioneiro que ficou para trás. Ele era, na verdade, um guarda infiltrado e o disparo do canhão foi encenado. Mais tarde, Christie e Erwin pararam para descansar e beber água. Nesse momento, um tentáculo eletrificado emergiu do chão e quase atacou Christie, mas Erwin pulou sobre ele com sua capa para conter o ataque. O tentáculo lutou de volta, envolvendo-se no corpo de Erwin e cortando seu peito. Seguindo as instruções de Erwin, Christie usou a faca para cortar a base do tentáculo, fazendo com que a criatura subterrânea recuasse. Erwin decidiu guardar o tentáculo cortado como arma. Christie limpou o ferimento de Erwin e confessou que seu crime era assassinato. Ela tentou obter uma permissão de divórcio, mas o funcionário do governo tentou molestá-la, então ela agiu em legítima defesa. Eles foram interrompidos pela chegada do outro grupo, e quando Just tentou roubar a caixa, Erwin usou o tentáculo como um chicote para afastá-lo. O grupo de Just recuou, e a dupla continuou sua jornada. Algumas horas depois, Erwin notou que o grupo de Just ainda o seguia. Christie perguntou para onde o grupo estava indo, já que Just não acreditava nas ilhas. Erwin teorizou que estavam indo para o Menachoal Podre, uma antiga prisão onde viviam párias sociais. De repente, Erwin viu um Stalwart emergindo do chão e mandou Christie se deitar sem se mover ou fazer barulho. O outro grupo continuou caminhando, causando vibrações que atraíram o Messalwart, que começou a levantar seus galhos. Just mandou todos congelarem, mas era tarde demais. O enorme Stalwart irrompeu e começou a atacar. A maioria dos prisioneiros conseguiu desviar, mas Maria e Job foram pegos pelos galhos. Job, por sorte, tinha uma faca e cortou o galho, mas a criatura se regenerou e criou uma estrutura monstruosa à frente deles. Just lembrou a todos que ficassem imóveis, mas Caime, aterrorizado, correu. Um galho o agarrou pelo tornozelo e o manteve preso até que o corpo principal desceu sobre ele, capturando Caime e levando-o para sua toca subterrânea. Os outros galhos desapareceram também. Christie criticou Erwin por não ter avisado os outros sobre a criatura, mas ele argumentou que precisavam sobreviver e a forçou a continuar. Na instalação, o presidente ordenou que capturassem Erwin e o levassem até ele, referindo-se a ele como o conselheiro. Se eles falharem, o presidente fará dos oficiais prisioneiros também. Algum tempo depois, enquanto a dupla descansa, Christie ouve um som estranho e se vira para encontrar uma visão aterrorizante. Um enorme enxame de pequenas criaturas se aproxima muito rápido. Ela imediatamente tenta fugir, mas Erwin a impede e a arrasta de volta. Quando uma criatura quase os ataca, Erwin a destrói com um chicote e leva Christie para dentro da caixa com ele. As criaturas logo alcançam o local e pisoteiam a caixa, fazendo-a balançar violentamente. No entanto, a caixa é forte o suficiente para não quebrar e mantém os dois a salvo até que os monstros se... Assim que tem certeza de que acabou, a dupla sai e continua viajando sem a caixa. Logo, eles chegam aos pântanos propriamente ditos e usam seus bastões para verificar o chão antes de dar outro passo, evitando afundar. Enquanto isso, o grupo de Just também chega à área, e Maria tem dificuldade para avançar em um ritmo adequado. Just anuncia que farão uma pausa, e Leila protesta, apontando que perderão o rastro de Erwin, mas Just não se importa. Furiosa, Leila corta sua parte da corda e tenta partir. Just a persegue, mas sem prestar atenção, acaba caindo em um buraco de pântano. Leila ri enquanto ele implora por ajuda, e Job considera resgatá-lo, mas Leila o impede. Ela explica que Erwin costumava ser um conselheiro do presidente e tem todas as informações necessárias sobre a área, então deveriam segui-lo em vez de Just. A maioria do grupo concorda e parte com ela, mas Ian fica para trás e ajuda Just a sair do buraco. Mais tarde, à noite, Erwin pega um monte de insetos e os come crus, dizendo a Christie para fazer o mesmo se quiser sobreviver. Christie o faz, mesmo achando o sabor repugnante, e Erwin esclarece que cozinhá-los os tornaria ainda mais desagradáveis. Enquanto descansam, Erwin finalmente explica por que foi preso. Leila estava certa, ele costumava ser conselheiro do presidente e foi pego ao tentar vazar informações que provariam a corrupção no sistema. No fim, Erwin se entregou, esperando ser exilado de propósito. Ele sabia que o sistema não funcionaria sem ele, então desaparecer seria a maneira mais eficaz de destruí-lo.
Na instalação, o capitão descobre que o sistema está passando por erros que fazem os satélites de comunicação falharem. No entanto, ninguém pode reiniciá-lo porque apenas Erwin sabe o como. Algum tempo depois, o grupo de Leila avista duas pessoas nas proximidades e se aproxima, pensando serem Erwin e Christian. Porém, descobre que são dois prisioneiros que ficaram presos ali por muito tempo e sobreviveram tornando-se canibais. Eles imediatamente atacam o grupo e capturam Maria enquanto os outros fogem. Christie ouve seus gritos à distância e quer voltar para ajudar lá, mas Erwin a impede porque é perigoso. Os gritos de Maria cessam quando os canibais a matam com uma pedra. Depois disso, Christie tira um momento para lamentar e se pergunta quem poderia criar esse tipo de punição horrível. Erwin admite que foi ele. Christie o considera um monstro, mas Erwin aponta que ninguém protestou contra a lei quando foi anunciada. Então a população em geral é tão horrível quanto ele. Furiosa, Christie continua insultando-o, dizendo que a consciência de Erwin despertou tarde demais. Confrontado com sua própria culpa, Erwin foge e começa a gritar para atrair a atenção de uma criatura, esperando se autodestruir. Nada aparece, e Erwin conclui que nem os monstros o querem, então concorda em continuar guiando Christie. Ainda irritada, ela admite que o capitão ofereceu sua liberdade se ela matasse Erwin, mas ela recusou. Enquanto isso, Just e Jan encontram o grupo de Leila e se preparam para se vingar. Quando Just agarra Leila pelo pescoço, ela finalmente confessa. O capitão ofereceu sua liberdade se ela matasse Erwin. Para confirmar sua história, Valentin usa um scanner em seu corpo e encontra um rastreador no tornozelo de Leila. Just anuncia que devem cortá-lo e Leila tenta fugir, mas acaba caindo. Ao olhar para trás, descobre uma criatura parecida com uma teia de aranha agarrando sua perna. Logo, mais fios saem do chão e começam a cobrir Leila até que ela não consiga mais se mover ou respirar. Just reassume o controle do grupo, e eles partem enquanto o rastreador envia uma mensagem ao capitão. Ele fica satisfeito ao saber que Leila está morta, e revela possuir uma arma antiga que funcionará na área dos pântanos, enviando Matias com ela. No grupo de Just, eles veem Valentin encontrar uma bolsa no chão e abri-la. Uma substância negra sai e entra em seu corpo, matando-o instantaneamente e devorando a carne de seu rosto. Momentos depois, Jan se aproxima de Christie e Erwin, dizendo que abandonou seu grupo. Erwin não acredita nele e é provado correto quando um objeto atinge sua cabeça, deixando-o inconsciente. Quando Erwin acorda, descobre que ele e Christie foram capturados pelos 3 prisioneiros restantes. Just explica que estão perto das entradas do Shoal Podre, mas precisam de um plano para se aproximar ou podem ser emboscados. Erwin quer que Christie vá sem ele, mas ela se recusa e o beija. Depois, Just carrega Erwin nos ombros enquanto procura um oficial, na esperança de fazer um acordo. No Shoal Podre, Matias e 2 oficiais chegam, derrubam alguns prisioneiros escondidos e interrogam outro, que jura que ninguém novo apareceu recentemente. De repente, uma flecha é disparada na escuridão, matando um dos oficiais. Matias e o outro guardam imediatamente revidam, matando vários prisioneiros e destruindo metade da sala. Do lado de fora, Job vagueia sozinho e logo galhos de uma planta semelhante a uma serra começam a cercá-lo. O oficial sai para investigar o barulho, mas a planta o ataca e o captura. Durante a luta, sua arma é disparada acidentalmente e as balas aleatórias ferem o ombro de Dezob. A arma cai enquanto a criatura desaparece com o corpo. Enquanto isso, Just e Erwin entram no Shoal Podre por um túnel secreto. Just esconde Erwin e vai a outra sala para encontrar Matias, propondo um acordo. Matias concorda e lhe dá sua arma como garantia. Quando Just o leva para ver Erwin, este já sumiu. Matias usa seu scanner para localizar Erwin, mas guarda a informação para si. Just vai à frente para começar a busca, e Matias se prepara para atirar nele, mas Just ouve e atira primeiro. No entanto, a arma está sem balas, e Matias rapidamente o derruba com 2 tiros. Em seguida, Matias verifica atrás de uma cortina, pensando que é onde Erwin está escondido, mas as pessoas detectadas pelo scanner são Jan e Christie. Após matar Jan, Matias captura Christie e ameaça matá-la se Erwin não aparecer. Nesse momento, Job entra no prédio com a arma do outro guarda. Ele encontra Erwin e elaboram um plano. Eles saem do esconderijo e Erwin concorda em se render em troca de Christie. Matias a solta, mas antes que Job possa atirar em Erwin como planejado, Just reaparece e apunhala Matias na cabeça por trás. Ao morrer, Matias dispara sua arma acidentalmente, atingindo Christie. Felizmente, é apenas um sedativo, não uma bala real.
Depois, Erwin agradece a Just, que está em grande sofrimento. Ele pede a cápsula de veneno de Matias e Erwin entrega para que ele tenha uma morte tranquila. Algum tempo depois, Christie, Erwin e Dezob chegam à costa e encontram pequenas ilhas no mar sem nada nela. Job acha que acabou, mas Erwin percebe que as ilhas estão se movendo, o que significa que não são ilhas reais. Elas são apenas pedaços do tapete do pântano, capazes de suportar seu peso. O trio escolhe uma ilha para embarcar e usa os bastões para empurrar, lá para longe da costa, esperando que os leve à liberdade. Na instalação, o presidente repreende o capitão por seu fracasso quando os sistemas começam a desligar. O capitão envia outro oficial atrás de Erwin, na esperança de que ainda possam capturar. De volta aos prisioneiros, Job descobre que seu ferimento não para de sangrar e a esse ritmo ele morrerá em breve. Sem querer esperar, ele salta no mar e se despede dos outros antes de ser arrastado para debaixo d'água por uma criatura para ser devorada. Algumas horas depois, a dupla é encontrada por um oficial em uma aeronave, mas já é tarde demais. O sistema falha novamente sem o código, e a aeronave cai no oceano, afundando rapidamente. A dupla percebe que o plano de Erwin funcionou e que o sistema do governo está colapsando, então eles comemoram. A felicidade deles é interrompida quando notam uma cachoeira à frente. Usando os conhecimentos científicos de Erwin, ele e Christie criam um casulo usando a ilha e prendem a respiração enquanto a água os lança para baixo. Algum tempo depois, as ondas deixam a dupla em uma praia diferente, aparentemente deserta. Erwin sabe que há uma instalação militar escondida por ali, mas não conhece o último dígito da senha, pois foi escolhido pelo presidente. Como só terão 2 tentativas, Erwin calcula as possibilidades na areia, mas Christie sugere que ele pense na última coisa que o presidente disse antes de inserir o código. Seguindo esse conselho, Erwin se aproxima do painel de controle e primeiro insere um código errado de propósito para confirmar que o sistema está funcionando. Em seguida, ele insere um código usando o último número que o presidente disse a ele, o que faz com que uma entrada apareça na montanha. A dupla entra e encontra uma aeronave pronta para deixar o planeta. No entanto, Erwin diz que só há um assento, então Christie deveria partir sem ele. Christie responde que prefere ficar com ele porque o ama e o beija. Minutos depois, o casal está deixando o planeta juntos, compartilhando o assento. Eventualmente, eles chegam a outro planeta, e a Liga dos Mundos Livres toma conhecimento das atrocidades do sistema de XT-59 graças a eles. Forças de paz são enviadas para libertar os cidadãos daquele planeta, e em 10 anos um novo sistema assume o controle, mas este acaba sendo ainda pior.